caminho árduo em busca da aprovação tão sonhada e o acesso ao ensino superior. E, produção, por gentileza, vamos abrir aí a imagem, né? Hoje nós temos aqui, no início da nossa bancada, 2 convidados especiais, tá certo? Vamos receber aqui a psicóloga Elisandra Pires. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Enem para Todos, para a gente conversar um pouco com todos esses estudantes que acompanham o programa. E receber também aqui o nosso querido amigo professor Charles Milk, o Carlos Leite, profissional de altíssimo gabarito, ele que já tem uma história linda aqui na docência na cidade de Teresina, no estado do Piauí, e é um parceiro aqui de primeira linha do programa Enem para Todos. Seja muito bem-vindo, Carlos Leite. Boa noite aí a todos os telespectadores, nossos grandes parceiros aí nessa caminhada aí rumo à aprovação no Enem, né? Já são quase 25 anos, né, de profissão, trabalhando aí sempre ajudando a galera a poder estar realizando seu sonho, né, de chegar ao nível superior. Isso é o que nos gratifica, o que nos realmente impulsiona a sempre estar trabalhando por vocês. E eu quero lembrar a todos vocês, telespectadores, que esse programa, que o programa Enem para Todos, é o primeiro programa da TV piauiense voltado exclusivamente para a educação, para a preparação para o Enem. E é uma iniciativa de professores amigos voluntários que se doam para que vocês tenham a melhor preparação aí na casa de vocês de maneira totalmente gratuita. Parabenizar o Grupo Meu Norte por acreditar no projeto, por nos apoiar e estar dando também essa contribuição para que vocês tenham melhores condições de garantir a vaga na universidade, sendo aprovados todos, com fé em Deus, no Enem. Então eu queria pedir à minha produção que nós fizéssemos então a abertura hoje do programa, trabalhando aquele aspecto que para nós é de suma importância, que é o aspecto emocional, que são os aspectos psicológicos da preparação para o Enem. Lembrando que nós estamos vindo aí de 2 anos complicados de pandemia, a pandemia ainda está entre nós, né? Os casos de Covid estão aumentando, tá bom? Mas temos que intensificar aí a campanha de vacinação e mantermos as medidas protetivas. Produção, por gentileza, solta a vinheta, o Equilibramente. Aluno do 3º ano do ensino médio de Santa Maria Gorete, e eu gostaria de perguntar à psicóloga Elisandra como lidar com a ansiedade cada vez mais próximo do Enem. Doutora Elisandra, veja aí, mais um aluno que nos manda um questionamento sobre a questão psicológica dentro desse contexto de preparação para o Enem. Então, gostaria que você elucidasse e sanasse as dúvidas do nosso aluno e tirasse também as dúvidas de quem nos acompanha nesse momento. Mais uma vez, uma questão aí sobre a ansiedade. Isso faz com que a gente observe que a ansiedade é algo que preocupa muito os estudantes que estão se preparando para o Enem. Mas é importante lembrar, né, deixar aqui claro que a ansiedade ela faz parte da gente. Ela existe para que a gente consiga se proteger contra as ameaças da vida. Só que quando ela vem de forma exacerbada, ela acaba atrapalhando. A ansiedade em si, né, aquela que faz bem, que nos ajuda para que a gente haja, ou para que a gente se paralise diante de algumas situações, ela, quando tem um nível elevado, ela prejudica em todas as áreas da nossa vida, inclusive das pessoas que estão se preparando para fazer a prova do Enem. E a Sofia fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou como fazer para lidar à medida que a prova vai se aproximando. A prova do Enem vai se aproximando, como lidar com essa ansiedade? A primeira coisa é reconhecer, né, o nível de ansiedade que a pessoa está tendo. E se essa ansiedade, esse nível de ansiedade está atrapalhando. Porque níveis elevados de ansiedade faz com que o aluno, ao invés de estudar, intensificar e em busca das suas dificuldades, ele se paralise, ele procrastine. E isso dificulta muito o processo de aprendizagem, inclusive na hora da execução da prova. Porque se eu não estudei
e tenho consciência disso de forma suficiente, quando eu chegar no momento da prova, eu vou ficar me culpando, e isso só aumenta a ansiedade. Vou ficar achando que eu não aprendi nada, que eu não sei de nada, e isso dificulta muito, muito mesmo a execução e até mesmo, gente, para você lembrar daquilo que você aprendeu. Porque nível de ansiedade elevado faz com que dá aquele brancão, que você, ai, deu branco, eu esqueci de tudo na hora de resolver as questões da prova. Então, o importante é identificar essa ansiedade, esse nível de ansiedade e fazer a diferença entre uma ansiedade, vamos dizer assim, normal e uma ansiedade que é prejudicial para esse momento tão importante da vida de vocês. Outra dica muito importante que eu quero deixar aqui para vocês é a prática da meditação. E eu ainda deixo a indicação do mindfulness, que é uma prática muito interessante para trabalhar ansiedade, memória, foco e atenção. Sofia, eu espero ter ajudado você e outros estudantes que estão também com esse mesmo questionamento. E, mais uma vez, agradecer o programa Enem para Todos e todos vocês que mandam essas perguntas para que eu esteja aqui conversando, trazendo informações. E essa troca é muito importante, não só para vocês, mas também para mim. É de um aprendizado muito grande. Muito obrigada. Muito bem, doutora Elisandra. Foi extremamente esclarecedor, né, a sua explicação. E nós já temos aqui alunos, né, que estão comentando aqui no nosso WhatsApp do programa Enem para Todos, né? Que é o 99411-1123, tá certo? Está aí, né? 99411-1123. E estão aqui elogiando, tá? A sua explicação e principalmente enaltecendo a prática mindfulness, porque alguns alunos que já fizeram curso aqui mesmo, os nossos vestibulandos aqui que nos acompanham, telespectadores, com você, gratuitamente, e nos reportaram aqui que realmente a prática é fenomenal. Melhorou a vida desses alunos em todos os aspectos, não apenas o aspecto educacional na preparação para o Enem. E nós agradecemos mais uma vez sua disponibilidade de estar aqui ajudando todos os vestibulandos. Muito obrigado. Lembrando que segundo semestre vai ter mais uma vez o sorteio, né? Para essas vagas do curso de Mindfulness, para preparar, ajudá-los nessa questão do foco, da concentração e também tentar diminuir o nível de ansiedade. Excelente. Então se preparem, no mês de agosto nós vamos fazer aqui o sorteio e vamos abrir uma turma aí com uns 14, 15 alunos, doutora Elisandra? Isso, 14, 15 alunos. 14, 15 alunos serão sorteados aqui, tá bom? Próximo sábado nós vamos colocar aqui quais são as normas da inscrição para que todos vocês possam aproveitar e fazer esse curso totalmente gratuito, beleza? Então, produção, por gentileza, vamos fazer agora abrir o leque das informações. Vamos partir para aquilo que o nosso vestibulando mais gosta, que é a vinheta do PV, Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. Galera, agora nós vamos começar o PV, tirar as dúvidas dos nossos queridos alunos que mandaram seus questionamentos. Nós vamos começar com o professor Carlos Leite. Produção, por favor, primeira pergunta, professor Carlos Leite. Eu sou o Roger, estudo no Educandário de Santa Maria Gorete e quero fazer uma pergunta ao professor Charles Smith. Se a divisão internacional do trabalho pode cair no Enem. Pronto, meu amigo Carlos Leite. É com você. Vamos lá. Obrigado aí pela participação, né, do nosso nobre aluno. Exatamente uma pergunta muito interessante, que é a questão da divisão internacional do trabalho. Gente, a DIT, né, chamada DIT, ela é verdadeiramente muito cobrada no Enem. Recentemente até caiu questões a esse respeito. E ela é exatamente, eu costumo dizer em sala de aula, como se fosse a divisão de um roteiro de um filme, onde você tem os papéis mais importantes e os coadjuvantes, né, o papel principal.
dentro do cenário do capitalismo mundial, isso é uma coisa recorrente e que vem mudando de acordo com as jogadas geopolíticas que a gente tem, pelo menos dos últimos séculos, né, que a gente pode observar. Por exemplo, no momento da Revolução Industrial, quem dava as cartas no mundo? Quem era o protagonista nesse filme? Os ingleses. Né? Nós, Brasil, já, de uma certa forma, nos retirando daquelas amarras de Portugal, passávamos a ser uma espécie de fornecedor de matéria-prima para os ingleses. Então, geopoliticamente, nessa época, a Divisão Internacional do Trabalho ela delimitava as funções, fornecedor de matéria-prima e de produtos industrializados. Hoje, principalmente nos dias atuais e depois da Segunda Guerra Mundial, você já tem uma divisão tripla, onde você tem os países desenvolvidos que desenvolvem tecnologia, alguns subdesenvolvidos que foram escolhidos para se industrializar, né, e na grande maioria com a indústria vindo dos países desenvolvidos, hoje chamados centrais, né, nessa periferia emergente, tá certo? E os grandes, a maior parte dos países que são fornecedores de matéria-prima. Aliás, com um nome hoje bem sui generis, que é exatamente a questão ligada ao fornecimento das commodities, né, que movimentam o cenário internacional, né, no que diz respeito a essa divisão internacional do trabalho. Então, quando você ouvir falar em DIT, é exatamente isso. É a organização que nós temos dentro do planeta Terra, né, para quem dar as cartas dentro do cenário internacional, principalmente das trocas comerciais. Isso vem de bem distante, desde o período da colonização até os dias de hoje. Então, se liga, né, procura temas, né, livros que tenham essa temática, porque ela sempre é recorrente no Enem. Temos uma cartela aí, não tem, meu amigo Carlos Leite? Tem. Produção, por gentileza, coloque aí a cartela do professor Carlos Leite, por favor. É essa aí, Carlos? Exatamente. Eu botei um mapa mental, né, para que você pudesse exatamente observar o que eu acabei de explicar. Né? E aí fala exatamente a questão do comércio mundial, né? Exatamente postando exatamente essas trocas comerciais, desde o período colonial, passando pela época do capitalismo industrial, né, que vai se transformar no capitalismo financeiro. Então, sempre esses mapas mentais também eles servem para que você possa estar fazendo uma revisão, tá certo? Aprofunda, fazendo leituras, né, em materiais que você tem, ou se não tiver, por exemplo, você pode se utilizar também de textos que tem na internet. E para um approach final ou uma dúvida, você pode usar esses mapas mentais que também na internet sempre tem e são muito válidos para que você possa compreender esses assuntos. Tem uma segunda cartela ou não, Carlos? Com questões. Vamos lá, botar a primeira questão aí. Ó. Professor Carlos Leite comentando uma questão relativa à temática, né? Arguída aí, perguntada pelo nosso aluno. Vamos lá, Carlos Leite? Ó, a questão exatamente do Enem, bem típica do Enem, né? Onde você vai ter aí a dois pequenos textos, né, envolvendo exatamente esses fatores. Bem, no caso, atualizados ali, ó, um texto de 12 de outubro de 2019, com algumas adaptações, e outro texto também de 19, com algumas adaptações. Os textos em si, né, que você lá na hora tem que ler e tal, observar. O segundo, por exemplo, ali no início, ó, há ainda quem exporte deliberadamente o lixo eletrônico para a Gana. Então, ele está exatamente batendo bola nessas condições que a gente acabou de falar da Divisão Internacional do Trabalho. Um papel de alguns países em detrimento de outros. É complicado você tentar querer furar essa ciranda financeira internacional, tentando, por exemplo, se sobrepor ao que os países desenvolvidos têm. Então, não tem como. Aí você sempre vê que o Enem ele gosta de trabalhar um texto ou dois, como está aí na questão, traz um comando da questão, né? Logo depois, no contexto das discussões ambientais, as práticas descritas no texto refletem um padrão de relações. Esse padrão de relações é exatamente o que você vai procurar na resposta, que é a Divisão Internacional do Trabalho, que faz essa interface, né, entre os países, né, e também tem um pano de fundo ambiental. Nada a ver com questão de exercício de plena cidadania, nem questão de gestão empresarial, toyotismo. Toyotismo já é um outro assunto, né? Porque é um sistema de produção, evolução, que nasce dentro do seio da fábrica da Toyota, lá no Japão, junto com a terceira revolução industrial.
Também recentemente caiu uma questão sobre isso. E quando você precisar saber do teu autismo, lembre-se da expressão em inglês just in time, né? Uma produção em tempo justo, tá certo? Então essas são as nuances que você tem que ter para na hora ter calma e se dar bem com essas questões no Enem. Show de bola, profissional. Sempre bom, galera. O aluno faz a indagação, o nosso professor comenta e coloca uma questão para ilustrar de que maneira o Enem trabalha essa temática. Então, essa é uma estratégia, né? Uma estratégia de ação aqui da equipe fenomenal do programa Enem para Todos. Minha produção, por gentileza, vamos agora para a primeira pergunta do nosso segundo convidado, que já se encontra aqui na bancada. Pergunta 1, professor Isaías. Oi, eu me chamo Maísa Martins, sou estudante do pré-vestibular do Colégio Impacto de Floriano. Professor Isaías, eu gostaria de saber qual a importância da região amazônica para a dinâmica climática do Brasil e como esse tema pode cair no Enem. Show de bola, professor Isaías. Uma pergunta muito bem elaborada e que eu acredito que é uma dúvida, que é uma carência que muitos dos que nos assistem nesse momento também têm. Então, com a palavra, meu amigo, tenho aqui, na realidade, 2 apresentadores aqui, né? Hoje nós temos 3 âncoras. Nesse programa aqui, tá aí, ó. 3 profissionais de altíssimo gabarito, né? Eu aqui sou só um conciliador. Professor Carlos Leite, professor Isaías, 2 profissionais aí que trabalham geografia e geopolítica. E a pergunta está com você, meu amigo Isaías. Boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. Essa galera, eu gosto sempre de enfatizar isso, que nos assiste principalmente em toda sub-região, meio norte do Brasil, mas que, de fato, Luciano, como você sempre menciona aí nas mensagens recebidas, nos assistem em todo o Brasil. Então, meu boa noite especial para todos vocês. Boa noite ao mestre, companheiro de profissão Carlos Leite, que está aqui. E um abraço mais do que especial para a nossa audiência. Então, vamos lá. Um abraço a todo mundo, a toda a galera de Floriano, Médio Parnaíba, do Colégio Impacto, na pessoa da querida Maísa, que fez a pergunta. Então, vamos lá. Para ser, assim, bem didático, e a pergunta é muitíssimo pertinente, eu vou usar aqui esse borrifador da TV. A Amazônia, ela funciona como um borrifador. Olha aqui, ó. Ó. Ela funciona como um borrifador. Tá vendo, ó? Professor, então como é que é isso? A Amazônia, ela está... É claro que ela não está apenas em território brasileiro, mas ela está numa faixa tropical equatorial. Tranquilo? Então, qual é o aspecto natural da região amazônica? Lá nós temos uma vasta superfície líquida, rios, lagos, inclusive lagos artificiais, lago de barragem, e nós temos uma exuberantíssima floresta equatorial. Como é que isso funciona? Lá é uma região que, por estar numa área que recebe muita insolação, existe um processo chamado de evapotranspiração. A água das superfícies líquidas, elas promovem... Eu queria que o nosso querido vestibulando atentasse aqui no meu gestual. A água das superfícies líquidas, elas evaporam e vão para as camadas mais elevadas da atmosfera. A floresta, o mestre Luciano, da área de biologia, fantástico, além de médico, é um professor fenomenal de biologia, a floresta, ela também transpira. Os vegetais, eles são emissores de uma imensa quantidade de umidade. E aí nós temos aí uma situação que passou a ser chamada de rios voadores. Há uma umidade que se forma ali no Atlântico Equatorial, que vai para a floresta, acontece muita chuva, e essa floresta, junto com a região amazônica, ela devolve essa umidade para a atmosfera. Agora, meu querido vestibulando,
para você que sempre nos dá a honra da audiência. Existe uma relação também com o relevo. Observe, perceba bem. Lá na borda oeste da América, nós temos a Cordilheira dos Andes. E aí, ao norte do Brasil, entram ventos que carregariam essa umidade lá da Amazônia, carregariam lá para o Oceano Pacífico. No entanto, essa Cordilheira dos Andes, observe mais uma vez aqui, ela funciona como uma barreira que não deixa essa umidade se dispersar. É por isso que a preservação da Amazônia é de fundamental importância, porque ela é um grande borrifador de umidade para a América, especialmente o Brasil. Eu nunca vi, meus queridos que estão aqui na bancada comigo, mestre Carlos e Luciano, eu nunca vi se falar tanto em seca como lá por volta de 2009, 2010. Por quê? Porque essa seca atingiu severamente a região sul e sudeste ali, principalmente o sudeste, onde nós temos uma enorme concentração populacional. A seca no Nordeste é secular, mas nunca eu ouvi tanto falar em seca como nesse período. Por quê? Porque a Amazônia deixou, de certa forma, de emitir uma certa quantidade de umidade. E aí gerou essa situação de seca agravada. Mas eu também, mestre, eu coloquei aí eu pedi para a produção mandar uma cartela. Cartelazinha do professor Isaías, por gentileza, produção. Olha aí, olha que show de bola. Olha aí, ó. Eu queria só pedir para nossa audiência, se quiser bater o famoso retratinho aí da tela, que aí tem uma ilustração fantástica, ó. Observe aí, ela tá enumeradinha, bacaninha, certo? Olha aí os ventos indo do Atlântico. Essa corrente de umidade, ela vai sendo empurrada para a região amazônica, e na própria região amazônica nós já temos a formação de um processo de evapotranspiração, ok? E aí ela vai em direção a oeste, aí você está vendo essa faixazinha mais escurecidazinha, amarronzada, acinzentada, melhor dizendo, que aí é a Cordilheira dos Andes. É como se fosse, eu vou usar uma expressão que aí fica crédito aí para mim, que eu nunca ouvi essa expressão em livro, mas é como se fosse um efeito chicote. Ela bate na Cordilheira dos Andes e faz, ou um efeito bumerangue, você que assimila da melhor maneira que você quiser. Um efeito bumerangue, parte dessa umidade seria dispersada, onde está aí o número 5 na sua cartela, certo? Que seria aí o Oceano Pacífico, e aí se perderia. Chover no oceano não tem praticamente um sentido, por exemplo, para a agropecuária. Tranquilo? E aí, para ilustrar a nossa questão, a nossa temática, tem aí uma questão também do Enem. Ele diz assim, acompanha comigo, meu querido vestibulando, meu querido enezeiro. O ganhador do prêmio Nobel, aí ele diz o nome do cidadão, Philip Fahrenheit, já alertava em estudos de 2004 que, como consequência do desmatamento, veja bem, o desmatamento em grande escala, eu vou diminuir aí o quê? Mestre Luciano, você que é da biologia. Se eu retirar grande quantidade de massa vegetacional, eu vou estar diminuindo a transpiração. Certo? Beleza. Menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuvas, o que reduziria a água das chuvas de verão nos reservatórios de São Paulo. E aí, o meu amigo mestre Carlos Leite sabe que essa tem uma temática relacionada. Temática energia. Diminuiu água nos reservatórios, diminui capacidade nas usinas hidrelétricas de produzir energia. Por que que existe uma tarifação por bandeiramento? Naqueles últimos meses do ano, você está vendo aí, só você, querido vestibulando que acompanha esse programa, tem essa dinâmica, tem essas temáticas correlacionadas. Já estão fazendo a relação aí com outra temática, energia. Então, o embandeiramento é porque a água dos reservatórios diminui a capacidade energética, é preciso que se produza energia nas termoelétricas, o que é mais caro. Então, vamos lá. O fato apresentado no texto para o agravamento da seca no Sudeste está identificado em qual item? Aí ele diz aí, ó, qual é o item? Eu falei de ventos alísios, mas aí não tem nada a ver com redirecionamento de ventos alísios, tá certo?
Então a alternativa aí seria a redução dos rios voadores. Letra B de bola. Redução do volume dos rios voadores. Se eu desmato, eu vou diminuir transpiração. Se eu vou diminuir transpiração, eu vou diminuir umidade na atmosfera. Alternativa, letra B de bola. Eu espero que a nossa audiência tenha aproveitado muito. Luciano, nós temos audiência na Amazônia, não temos? Show de bola. Recebeu muita ligação. É o que eu vou estar passando agora para vocês, meus amigos da bancada, e para quem nos privilegia com a companhia nesse momento. Mandar aqui um abraço. Aqui tem um verdadeiro tufão de pessoas que, felizmente, para nossa alegria, nos mandaram mensagens aqui. Eu queria mandar um abraço grande para nossa audiência. Maria da Paixão, tá? Que faz parte aqui do nosso grupo de WhatsApp. Os professores Dimas, Priscila, Contextualizando, professor Antônio Carlos de Barras, meu amigo Toninho, professor Alan Bruno de Biologia, parceiro do programa, o pai do professor Isaías e a sua irmã Socorro estão ligados, antenados aqui, acompanhando as explicações do professor Isaías. Professor Cláudio Nunes, cidadão de Palmeirais, grande... Pancadão da história, rapaz. O homem é ninja. Não gosta não, mas foi meu professor. Foi seu professor, né, rapaz? Será que maravilha, né? Eu tive a felicidade de ser aluno aí. Um prazer, realmente. Agora vejam a pancada aqui, ó. Do Pará, nesse momento, nós temos pessoas de Santarém e de Belém nos acompanhando. No Maranhão, Balsas, Bacabal, Caxias e Timon. Todos nos acompanhando aqui, nos mandando mensagem, parabenizando a nossa equipe hoje aqui da bancada, pelas excepcionais explicações. Do Ceará, pessoas da cidade de Sobral, o Júlio e a Patrícia de Fortaleza, aqui parabenizando os dois profissionais que estão na bancada hoje. Temos vestibulandos do Acre, de Roraima e Rondônia também. Puxa. A professora Socorro, que é a nossa coordenadora lá do projeto Aprova Castelo do Piauí, está nos acompanhando. Um grande abraço, professora Socorro. Você faz um trabalho espetacular e, se Deus abençoar, em agosto retornaremos aí com a Aprova Castelo do Piauí. Também a galera de Assunção do Piauí, o Aprova Assunção, vai retornar em agosto. E o Aprova São Miguel do Tapuio. A galera aqui também mandando um grande abraço. Abraço forte aí para o nosso prefeito Pompilim de São Miguel, nosso prefeito Netinho de Assunção do Piauí e também para toda a galera de Campo Maior e Altos, do Aprova Campo Maior e do Aprova Altos. A galera de Palmeirais, do Aprova Palmeirais, nosso amigo prefeito Baltazar, e Aprova Oeiras. Tem gente de Petrolina, no Pernambuco, Caruaru, no Pernambuco, Feira de Santana da Bahia, Itabuna e, acreditem, Uberlândia, Minas Gerais. É muito vestibulando antenado. Lembrando que você pode nos assistir aqui diretamente pela TV Meu Norte, pelo site meunorte.com, clicando na aba TV Meu Norte, e pelo canal do YouTube Meio Norte Mais. Ou seja, é o programa Enem para Todos, para todo mundo, levando conhecimento e informação de qualidade para quem deseja passar no Enem e ampliar seus conhecimentos. Minha querida produção, por gentileza, o nosso intervalo. Enem para Todos. A aluna do projeto Aprova Timon é aprovada em primeiro lugar na UESP. Quando eu fui abrir meu celular e eu vi que estava a Laura Beatriz em primeiro lugar, assim, eu surtei. Eu gritei minha mãe, a gente pulou, comemorou muito. Ela ficou tocando aquela musiquinha do vestibular. E aí foi muito bom, eu me senti muito feliz, muito realizada. E eu comecei a acompanhar todos os sábados, eu ia e me ajudou bastante. Foi como assim, me reforçou muito. O Aprova Timon, ele me deu uma levantada, ele me ajudou muito, não desistir dos sonhos, estudar muito. Porque o Aprova Timon, ele é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a conseguir conquistar as nossas metas e tudo mais. E fora que ele reforça muito, então recomendaria ele para você estudar muito, se dedicar, que você consegue. Acesse essas e outras notícias nas redes sociais da Prefeitura de Timon.
É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você. O curso Professor Roger é o melhor caminho para você alcançar sua aprovação no Enem e nos principais vestibulares do Brasil. Porque o curso Professor Roger é o único com 12 notas 1000 e mais de 100 notas 980 em redação para o Enem. Além de material completo grátis, as melhores estratégias textuais, correções personalizadas, a melhor estrutura de curso de redação da cidade e a melhor localização da cidade. Então, está esperando o que para realizar seu grande sonho? Vem para o Roger. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Enem para todos. A produção já botou logo, foi a tua cartela. Produção top é outro padrão, rapaz. Rapaz, eu queria mandar aqui um grande abraço para um amigo nosso, professor Joelson. Professor que estudou com o nosso querido amigo Isaías, né? O Joelson, né, Isaías? Lá diz José de Freitas, dizendo que a galera está lá nos dando o prazer da companhia. Muito obrigado, meu amigo Joelson. E agradecer todos aí de José de Freitas e das cidades aqui circunvizinhas, que sempre nos dão o privilégio da companhia, que participam, que mandam mensagem. E acreditem, esse programa ele é feito com amor, com carinho e com dedicação para vocês. É por vocês que o programa existe e é por vocês que todos os professores que aqui participam são voluntários e contribuem com todo o carinho e todo o amor para que vocês tenham a melhor preparação para o Enem. Eu quero mandar aqui um grande abraço também para um telespectador nosso de Porto Velho, em Roraima, tá certo? Ele acaba de mandar aqui a mensagem, parabenizando o programa, né? Não citou o nome ainda, mas parabenizando e dizendo que a iniciativa realmente é espetacular e que o Grupo Meu Norte está de parabéns. Minha querida produção, por gentileza, vamos ao que interessa. Mais uma pergunta PV, professor Carlos Leite. Pergunta vestibulando. Solta a pergunta do professor Carlos Leite, por gentileza, produção. Sou Pedro Normando do Colégio Objetivo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Carlos Leite. Eu gostaria de saber como a geologia se cai nas provas da Enem. Olha aí, profissional. Olha que pergunta espetacular, né? E agora você está de posse. A bola está no seu pé, na marca do cal. Olha aí. Esse é um dos temas realmente que o Enem também gosta muito de estar cobrando, né? Geologia. E sempre que a gente está em sala de aula, os alunos eles têm alguma resistência em compreender esse conteúdo. Esse conteúdo, gente, ele é de suma importância porque ele demonstra o processo de formação do nosso planeta. Ele está interligado, por exemplo, com as questões da evolução das eras geológicas, com a importância também da extração dos recursos minerais. E aí o aluno em casa pode pensar, ah, não, pelo amor de Deus, aquelas eras é muito complicado. Que é isso, gente? Vamos lá, ó. Não tem complicação nenhuma. Vamos lá, vamos com uma brincadeirazinha aqui que você pode lembrar lá na hora da prova, ó, inclusive envolvendo meu nome, ó, para que você possa lembrar as eras geológicas, ó, Charles Milk, preparado para alegrar alunos. E aí tu vai montando de baixo para cima o nome das eras, azoica, arqueozoica, proterozoica. Logo em seguida, você vem com a paleozoica, mesozoica e cenozoica. Você vai lembrar, monta o esqueletozinho e vai botando. Lembre que a arqueozoica e proterozoica representa o pré-cambriano, época da formação dos crátons, que no Brasil são as bacias sedimentares.
onde eu tenho uma intensa exploração, por exemplo, dos recursos chamados minerais metálicos, que tanto observam, por exemplo, a condição econômica do nosso país, né? Vários projetos, né, nós temos de mineração, né, que estão presentes dentro desse cenário. Aí você já vê na tela exatamente um mapa mental também, que você pode estar observando esses fatores. Logo em seguida, você tem o Paleozoico e Mesozoico, a época da formação das bacias sedimentares, deposição de sedimentos. Ligação direta também com a extração de recursos minerais. Nosso grande amigo aqui, Isaías, já trabalhou a questão que é a saída, por exemplo, para a crise energética, as termoelétricas. As termoelétricas, elas são movidas por combustíveis fósseis, né, como petróleo, carvão, gás, ainda o motor da nossas fontes de energia mundial. Aliás, também envolve questão de meio ambiente. Em Glasgow, agora, ano passado, na COP da ONU, se determinou a drástica redução da utilização desses recursos até o fim dessa década. E por aí vai. E na Cenozoica, fase final, que é exatamente a época dos dobramentos, né? O Brasil é marcado pela presença de bacias sedimentares e de escudos cristalinos, dividido em 64% e 36% dessa geologia brasileira, sempre batendo bola com essa questão que eu falei, da extração dos recursos minerais, sendo eles metálicos ou energéticos. Então, para lembrar, Charles Milk, preparado para alegrar alunos, vai montando azoica, arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica. E vai associando o que você pode estar lembrando de cada uma, né? Então, essa é a dica especial. E também temos uma cartela que vai estar mostrando uma questão que caiu recentemente no Enem, que envolve essa temática. Veja, olha aí, você tem, como sempre, né, no Enem, um pequeno texto, fala da questão dos escudos cristalinos, né, os blocos imensos de rochas antigas, porque são pré-cambrianas, é lá das eras anteriores, inclusive ele cita, né, depois o próprio desgaste em eras posteriores. Fala também da questão dos escudos das Guianas, por exemplo, na região norte da planície amazônica, e os escudos brasileiros na parte mais central. E o que ele quer? Sempre, gente, é uma coisa que você tem que saber. Texto, comando e alternativas. Li o texto, aí tem um comando. O que o comando quer? Vamos lá. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil. Ora, acabei de falar. A importância econômica é o impulsionamento da extração desses recursos naturais. Então, se ele quer exatamente as coisas ligadas à era pré-cambriana, vai ser o quê? A letra C, que está exatamente colocando jazidas de minerais metálicos. Tem nada a ver com águas termais, afloramentos de questão de salgema, depósitos de calcário ou reservas de combustíveis fósseis. Combustível fóssil já é o quê? Já é da era das bacias sedimentares, que casa com Paleozoico e Mesozoico. Então, o Enem gosta dessa temática. Você agora tem esse macetezinho aí para poder lembrar, ir construindo e desmistificar essas questões das eras para poder, na hora da questão, se dar bem e acertar. Legal? Show de bola, profissional Carlos Leite. Esse bizu aí das eras é fenomenal. Eu, que já tenho 33 anos de docência e me caracterizei durante toda a minha estrada como docente com os bizus, tá certo? Eu acho que o professor, ele é o facilitador de conhecimento do aluno. Então, ele tem que facilitar a vida do aluno, passando para o aluno de maneira mais concisa, de maneira mais objetiva e com facilidade, se fazendo entender, para que o aluno aprenda da maneira mais fácil possível. E eu lhe parabenizo aí, eu nunca tinha visto aí um bizuzinho das eras pré-cambriana, cambriano. Rapaz, isso aí é espetacular, entendeu? E casa com a biologia, né? Casa, pode cair na natureza isso aí, com certeza, né? Isso aí é trabalhado. É a chamada geoecologia. Biogeografia. Né? Biogeografia também. Quero mandar aqui um abraço. A pessoa que está nos acompanhando lá em Porto Velho é o Clóvis, tá bom? Clóvis está parabenizando aqui o programa, é espetacular, na opinião do Clóvis. Muito obrigado, Clóvis. E divulgue aí em Porto Velho para que mais pessoas possam usufruir dessa equipe fenomenal e desse programa que tem mudado aí a história da preparação para o Enem
aqui no meio norte do Brasil. Mandar um abraço para o Francisco Dias, aqui do Vale Quem Tem, né? Tem uma perguntinha dele, já mandei para o Carlos Leite, daqui a pouco o Carlos Leite vai responder, tá, Francisco? E o Isaías também. E o nosso querido João Gabriel, que tem um quadro aqui, que vez por outra aparece também, lá do Planalto Uruguai. Sua perguntinha daqui a pouco, Isaías também responde, tá, João? E também temos aqui o nosso querido vestibulando Lúcio, lá de Vitória, no Espírito Santo, também parabenizando o programa e o grupo Meio Norte. Produção, por gentileza, vamos para a segunda pergunta para o professor Isaías PV. Pergunta vestibulando. Olá, me chamo Maria Fernanda Ramos, fui aprovada em terceiro lugar, Direito EMA. E, professor Isaías, eu queria saber por que a industrialização do Brasil é considerada acelerada e tardia, e qual a relação disso com a urbanização. Podia ser diferente, né? Essa querida aluna lá do Colégio Séculos, mandar um abraço lá para os gestores do Colégio Séculos, né? Ela mostrando lá a marca da aprovação, né? Espetacular, a gente parabeniza a aluna, a instituição e, logicamente, a equipe fenomenal de professores que trabalham no Colégio Séculos. Tive o prazer de trabalhar lá, tenho muitos amigos lá na escola, né? E é um motivo de muito orgulho e saber que nós temos uma audiência tão qualificada aqui na cidade de Teresina. Várias e várias escolas, hoje mesmo estivemos fazendo revisão no Colégio Magister, né? Eu, professor Antônio Rosa, professor A. José, estivemos lá fazendo uma mega revisão. Vou mostrar mais tarde aí as imagens dessa revisão. Mas a pergunta é para você, Isaías, e a bola está contigo. Pronto. Então vamos lá. A nossa querida aluna perguntou assim, professor Isaías, por que a industrialização brasileira ela é considerada tardia? Vamos lá. Se você imaginar a industrialização clássica, também chamada de original, dos países inicialmente na Inglaterra, o Brasil ele veio a ter os seus grandes impulsos industriais mais de 1,5 século depois. Quase 2 séculos foi que o Brasil veio a ter um salto na sua industrialização. Como o mestre Carlos Leite falou, existe uma divisão internacional do trabalho, os países têm papéis. Então o Brasil, assim como outros países subdesenvolvidos, agora também chamados de subdesenvolvidos emergentes, eles passaram a se industrializar já só no século XX. Só no século XX. Então é por esse fator, por essa razão, que nós temos uma industrialização tardia. Ponto. A nossa industrialização ela foi baseada num processo chamado de processo de substituição de importações. Então a nossa industrialização ela está atrelada, ela está diretamente ligada a contextos externos. E eu cito 3 aqui, que são bem emblemáticos. A Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, o Brasil deu um salto no seu processo de industrialização. Por quê, professor? Olha o nome, substituição de importações. Porque o Estado brasileiro, o nosso país, teve que investir na produção industrial interna, porque ele era ultra, mega, era dependente da industrialização alheia, de produtos industrializados alheios. Aí veio, entre as duas guerras, a crise de 29. Os Estados Unidos perderam a capacidade de mandar industrializados para nós, e aí em função da crise do café, que foi fundamental, foi de fundamental importância, porque o café construiu todo um legado de infraestrutura, de capital, é por isso que a nossa industrialização, ela ainda se encontra, e muito concentrada, na região sudeste, ali no centro-sul do Brasil. Hoje já vivemos um processo de desconcentração industrial, é fato, mas a indústria ainda é muito concentrada no Brasil. E aí, por final, ela perguntou assim, professor, e o que isso tem a ver com a urbanização? E aí eu peço que a produção bote aí a nossa pergunta e também tem uma cartela associada, que é para ilustrar para a nossa audiência do Colégio Séculos e a nossa audiência de todo o Brasil, a quem nós somos muito gratos recebendo mensagem aí do Brasil quase inteiro. Então vamos lá. O que isso tem a ver, Maria Fernanda? Olha aí, ó. Nessa primeira imagem de cima, a gente vê uma nítida segregação socioespacial. É como se existissem nas cidades
duas áreas. Lugar para pobre e lugar para rico. No plano mais de cima, você vê habitações aí, habitações luxuosas, de um alto padrão, e nessa parte mais de baixo aí você vai ver habitações mais paupérrimas, menos, uma população de um padrão econômico mais baixo, beleza? E na imagem de baixo você vê aí uma consequência desse processo de industrialização que foi tardio e também foi acelerado. E a urbanização acompanhou esses passos. A urbanização do Brasil, ela foi também acelerada. É por isso que gera problemas como esses aí, que vocês estão vendo, ó. Meu querido vestibulando, bate o retratinho, ó. Inundações nas cidades, deslizamento de encostas, a população vive e mora em todos os lugares inadequados para se viver. Então, observa aí a questão. Ele diz assim, ó, ao deflagrar-se a crise de 29, ele já está direcionando. A situação da economia cafeeira está ligando à questão do café. Se apresentava como se segue. A produção, quando se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, mas os produtores haviam continuado a expandir suas plantações. Então vamos lá. Crise de 29, só para a gente fechar a questão, ó. Crise de 29, o café brasileiro entra em crise porque ele perdeu para quem ele mais exportava, que eram os Estados Unidos. Então a nossa industrialização está ligada a isso. Agora vamos lá. Esse aí é um texto de Celso Furtado, um dos que melhor trabalhou a economia do Brasil. Uma resposta. Olha aí, isso é típico do Enem. E eu lembro dos professores de redação. Ele quer saber uma resposta do Estado. Como é que o Estado brasileiro vai fazer para mudar essa situação de que o Brasil precisava de produtos industrializados e perdeu parceiros que mandavam para nós, no caso dos Estados Unidos. Então, uma resposta à conjuntura mencionada seria atração de empresas estrangeiras, desenvolvimento da política. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. O desenvolvimento de uma política industrial. Vamos ver, Vargas construiu nada mais, nada menos do que a maioria das indústrias de base, a Petrobras, a CSN, a Fábrica Nacional de Motores. Então, a alternativa mais coerente aí, o desenvolvimento de uma política industrial. E um beijo na nossa audiência. Espetacular explicação, meu amigo Isaías. Eu o parabenizo. Os alunos aqui todos parabenizando. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo João Andrade, lá do Torquato Neto, nos dando o prazer da companhia. Ele que trabalha comigo lá no Natan Portela, no HDIC. Meu companheiro, um grande abraço, João. E também o Carlos aqui de Teresina, nos dando o prazer da companhia, tá certo? E, meu amigo Carlos Leite, tem uma perguntinha aí para você do Francisco Dias, não é assim? Isso. Responda ele aí, por gentileza. Mas, rapaz, ó, ele fez uma pergunta aqui relacionada à questão da Bósnia, Primeira Guerra. Essa região, gente, é uma região que era, no final da Primeira Guerra Mundial, chamada de área lá do Império Austro-Húngaro, e que ela formatou a Iugoslávia logo em seguida. Esse país começou a se esfacelar a partir do fim ali da Guerra Fria, no início dos anos 90. Tentou-se manter, mas essa manutenção ela se tornou inviável por uma série de etnias, religiões que tem dentro da região. Então é inevitável o processo de esfacelamento dessa região que um dia foi Império Austro-Húngaro. Show de bola, profissional. Tirando aí a dúvida do nosso amigo Francisco Dias do Vale Quem Tem, que é nossa audiência cativa aqui, um dos mais assíduos. Todo sábado está com a gente, nós agradecemos de coração. Produção, por gentileza, eu gostaria de pedir aí que você colocasse aquela cartela especial falando da nossa revisão solidária, a revisão do bem, que está voltando depois de 2 anos aí sem revisão por conta da pandemia. Volta a revisão solidária, aquela revisão tradicional, mais de 30 anos de revisão solidária. Lembrando, a revisão é gratuita, você só vai doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, tá certo? Que nós vamos estar ofertando a entidades e comunidades carentes aqui de Teresina. Vamos levar a melhor equipe de professores do estado do Piauí e teremos muitos brindes, mas brindes espetaculares, tá certo? Não vou dizer agora porque eu só gosto de falar quando já está fechado, mas os nossos parceiros nos estão possibilitando levar a vocês e sortear
lá no dia 7 de setembro, no Atlantic City, pela manhã, brindes fenomenais. E aí estão os nossos parceiros, né? Por enquanto, tá entrando mais gente aí para se somar a essa equipe de patrocinadores e apoiadores. Mandaram um abraço para o Colégio Magister, fizemos uma revisão espetacular hoje lá, Clean Vidas, do meu amigo George, a Ultra Clínica do meu amigo Dr. Manuel Chaves, a Leste K do meu amigo Milton, né? Auto Center Moraes, do professor Ellison, Casa Reinaldo, onde você compra o seu alimento pelo menor preço, seu medicamento, desculpe, pelo menor preço da cidade de Teresina. Excelente localização ali, próximo da Ponte da Amizade, próximo ao Colégio SEV. COI, Hospital de Olhos, Fogo Campeiro, meu amigo Rodrigo Melo vai estar ofertando vouchers que nós vamos sortear lá no dia 7 de setembro na revisão. E o nosso patrocinador master, curso Professor Roge, o melhor curso de redação do meio norte do Brasil. Professor Roge é tarimbado, é qualificado, a estrutura física dele é espetacular e o professor Roge agora é patrocinador master da Revisão Solidária, dia 7 de setembro, lá no Atlantic City, pela manhã. Você não pode perder. A partir do próximo sábado, nós vamos estar colocando aqui o link de inscrição. Então, as vagas são limitadas, no máximo 2.000 alunos e garanta logo a sua vaga. A partir do próximo sábado, estaremos aqui colocando o link à disposição de vocês. E eu queria pedir à produção que começasse a soltar aí a nossa seleção, porque nós montamos uma seleção com os melhores para participar da revisão solidária. Nós temos aí umas cartelas, produção, por gentileza, vamos colocá-las aí. Pronto, tá aí, ó. Convocado para a revisão solidária, meu amigo A. José Fontinelli. Tem outro. Professor Carlos Alberto, a lenda. Quem mais? Professor, esse é diferenciado. Françuério, camisa 9, presença confirmada. Próximo. Meu amigo Isaías, o homem está aplumado com a camisa da seleção. Confirmado. Seguinte. Professor Luciano que vos fala, o outro, e meu amigo Sucupira também já está com presença confirmada na revisão solidária, certo? Então, meus amigos, eu queria aproveitar e deixar aqui esses minutos finais aqui para as despedidas do professor Carlos Leite. Boa noite, né? Mais uma vez um prazer estar participando desse programa e sempre que a gente for chamado, a gente vai participar e tentar ajudar aí a galera a se aprimorar para o Enem. Valeu, galera. Meu amigo Isaías, suas considerações finais, por gentileza. É só gratidão, né? Gratidão ao convite, mais uma vez, de estar nessa emissora que tem uma penetração muito grande no Brasil inteiro, no mundo todo, né? Agradecer a você, Luciano, agradecer o programa e, principalmente, agradecer a nossa audiência que cada dia se pulveriza mais. Cada dia se pulveriza mais, é mensagem do norte, do nordeste, do sudeste do Brasil, aqui do Ceará. Puxa, show de bola. Ó, nossa audiência, nós estamos juntos. O programa é de vocês. Um beijo. Excepcional participação dos meus convidados hoje. Aqui eu só tenho elogios, né? Se fôssemos colocar uma nota de 0 a 10, vocês passaram com menção honrosa. 10 para ambos aqui nos comentários da galera que nos privilegia, que nos acompanha. Tem muita gente, galera, que tá conosco, que está todo sábado ali, é fiel, mas só se expressa através de mensagem. E não gosta de estar ligando, não gosta de estar fazendo áudio ou vídeo, mas vocês podem sim participar, mandando perguntas, questionamentos, através de áudio, através de vídeo, para os professores, para o professor Luciano Mourão, da área da saúde, da área da biologia, e para a psicóloga Elisandra Pires, que
sempre está aqui no quadro Equilibra Mente. O programa é feito para vocês e quanto mais vocês nos ajudarem a fazer o programa, mais enriquecido ele estará. Produção, por gentileza, eu mandei aí uma foto para vocês da revisão que nós fizemos lá no Colégio Magister, hoje pela manhã, que é parceiro, é a escola que patrocina o programa e a revisão solidária. Por gentileza, coloque bem aí a imagem, tá? Pronto, está aí, ó. Auditório lotado, né? Mandar um abraço para a Leninha, mandar um abraço para o Jucifran, meu amigo fã, tá certo? Professor A. José, professor Antônio Rosa e eu lá embaixo, tirando as dúvidas com a galera. Foi espetacular a energia, o entrosamento e toda essa galera estará no dia 7 de setembro lá no Atlantic City Club. Lembrando, revisão solidária, totalmente gratuita, você só faz a doação levando no dia 2 quilos de alimentos não perecíveis. Vou colocar aqui no próximo sábado o link para que todos vocês possam então começar a se inscrever. Estamos fechando uma parceria aí com uma universidade, será o nosso último parceiro e aí a gente vai cair direto para as inscrições e faremos uma revisão belíssima. Vamos estar ofertando para vocês o que tem de melhor em conhecimento, dicas, as pedras preciosas para que vocês arrebentem literalmente nas provas do Enem no mês de novembro, tá bom? Então, agradecer a nossa audiência, agradecer aqui ao Grupo Meu Norte por acreditar nesse projeto inovador, na educação, no social e amanhã tem a reprise a partir das 16 horas e próximo sábado estaremos aqui novamente, eu, nossos convidados e vocês, fazendo o primeiro e único, por enquanto, programa voltado exclusivamente para a educação e para o Enem. Galera, um grande abraço, bom final de semana e fiquem com Deus. Valeu! Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para todos.